esse material é exclusivo do Raio-X Enem. Ele está aqui para que você conheça um pouco da nossa metodologia de trabalho e conheça parte do material que a gente usou até agora. Para você ter acesso a todo o material e ainda ter toda a plataforma à sua disposição, você precisa ir lá no nosso site www.fisicatotal.com.br e acessar o plano Raio-X Enem. Vão ser 24 aulas temáticas para o Enem, 240 questões, todas estilo Enem, tiradas da prova do Enem, Enem PPL, reaplicação, provas canceladas e algumas questões inéditas que são a cara da prova do Enem. Além disso, todo o material da nossa plataforma de vídeos está à sua disposição. São mais de 250 vídeos e mais de 1000 questões resolvidas para você ficar com todo o conteúdo programático organizado e visto para você detonar na prova do Enem. Tranquilo? Agora convido vocês a conhecer parte do que a gente fez até agora com o Raio-X Enem. Boa aula! Aproveite para se inscrever no canal e se gostou do vídeo, dá aquele like, deixa seu comentário, porque aí eu vou poder saber o que é que você achou. Tranquilo? Fala fera! Seja muito bem-vindo ao Raio-X Enem 2016 do Física Total. Ao longo das próximas 12 semanas, vamos revisar todos os principais conteúdos cobrados de acordo com a estatística dos últimos Enems, de 2009 para cá, nas provas aplicadas, reaplicadas e privados de liberdade. Toda semana você vai ter um vídeo principal aqui e você vai embaixo do vídeo, aqui onde você tem um sinalzinho lá de PDF, baixar um material. Inclusive, se você não baixou ainda, pausa esse vídeo, baixa esse material e dá uma olhada nele. Esse material vai ter sempre um resumo sobre aquilo que a gente vai discutir no dia e as questões que nós vamos trabalhar. A gente vai ter uma média de 20 questões por semana ao longo dessas 12 semanas. Alguns conteúdos têm um pouco mais de questões, como a gente vai ver hoje, um assunto muito importante. Alguns têm um pouco menos, mas na média 20 questões por semana. Todas essas questões estarão resolvidas, mas atenção, parte delas já estão resolvidas agora, como exemplo do que eu vou falar ao longo da aula, parte está para que você tente resolver. E aí na semana que vem eu libero o vídeo todo. Então sempre a gente vai fazer assim, uma média de 10 exemplos resolvidos durante a explicação, já aqui embaixo para você olhar. E depois, na semana seguinte, quando vier a nova aula, os 10 outros serão liberados aqui embaixo. Então, quando você vier na semana que vem para a aula 2, você vai dar uma olhada aqui na aula 1 e nos exercícios a mais que estarão liberados. Tranquilo? Então, é só pensar nessa faixa de 20 questões. Se você pergunta, Ives, quanto tempo eu devo separar para o Raio-X Enem? Aí eu digo para você, 10 questões mais 10 questões resolvidas em seguida, você vai ter aí pelo menos entre 1 hora e 1 hora e meia só de exercícios resolvidos. Como essa aula principal vai ter sempre perto de meia hora, talvez seja bom você dedicar no mínimo 2 horas por semana para revisar física aqui comigo. Uma outra coisa que é importante é que todo o material do site está à sua disposição. Então, hoje mesmo, a gente vai falar sobre fenômenos ondulatórios. E aí você vai poder ir na parte de ondulatória, olhar lá na parte de ondulatória, explicação sobre ondas, explicação sobre movimento harmônico e explicação sobre fenômenos ondulatórios. Os 3 vídeos estão disponíveis e você vai poder assisti-los caso você sinta necessidade de aprofundar algum tema um pouco mais do que a gente vai discutir aqui. E assim, toda semana você vai poder usar, além dos vídeos do Raio-X, todos os vídeos da nossa biblioteca. Além disso, é provável que você já tenha visto lá na parte de downloads, onde você vai ter lá downloads Raio-X, a aula que está aqui também vai estar sempre lá. Lá vai ser um grande depositório onde você vai colocar todos os materiais. É um grande depósito onde você vai repor todos os materiais. Além disso, aquele material na forma de e-book que eu falei com o pessoal do Esquenta Enem, vai estar disponível lá também. E aí, mesmo que você não tenha participado do Raio-X Enem, seja bem-vindo, você pode baixar esse material para dar uma olhada. É um material bem completo de mecânica e termologia, que tem mais de 400 páginas de resumo. Agora, não pira, tá em cima da hora, prioriza sempre as nossas aulas aqui no Raio-X.
Toda semana uma nova aula, sempre 20 questões em média resolvidas para você, com uma explicação principal, que é esse vídeo que você está assistindo agora. Tranquilo? Se você tiver dúvida sobre alguma questão, mesmo ela tendo sido resolvida, mande para contato@fisicatotal.com.br se for alguma dúvida sobre o funcionamento do site. E se você quiser alguma dúvida sobre questão específica, mande para monitoria@fisicatotal.com.br. Quando você manda para monitoria@fisicatotal.com.br, eu e os professores que me dão apoio vamos pegar sua dúvida e respondê-la para você. Quanto mais específico você for na pergunta, melhor. Se é pergunta sobre alguma questão, coloque lá o número da questão e o material onde ela se encontra e diga como você tentou resolver e por que você está com dúvida. Tranquilo? Então, vamos juntos pelas 12 próximas semanas buscando a sua aprovação. Daqui, vou dar o meu melhor. Daí, faça a sua parte e tenho certeza, esse é seu ano. Vamos juntos. Onda é uma perturbação que se propaga através do espaço transportando energia sem arrastar matéria. Atenção e cuidado com isso. Você pode até vibrar a matéria, mas você não a transporta junto com a onda. Numa corda, por exemplo, a onda vai de uma extremidade A para uma extremidade B, passando por toda a corda, produzindo uma vibração, então deslocando a massa da corda, contudo, sem arrastá-la. A onda começa numa extremidade, perturba a corda e chega na outra extremidade, transportando energia através do meio que é a corda, sem arrastar junto a própria corda. Então, muita atenção. Você transporta energia, mas não transporta matéria quando fala de onda. Quando a gente fala de onda, a velocidade com que essa onda se propaga pode ser calculada pela fórmula da velocidade média, ΔS sobre ΔT. Só que existe uma equação chamada equação fundamental da ondulatória que relaciona duas características da onda, comprimento de onda e frequência. O que é o comprimento da onda? O comprimento da onda é a menor distância entre dois pontos da corda, do meio, do ar ou de qualquer outro meio que estão em fase. Dois pontos da onda que atravessa o meio que estão em fase. Então, de novo, usando o exemplo da corda, imagina que você está dando várias vibrações. Se você pegar dois pontos que estão no mesmo movimento, a gente diz que esses pontos estão em fase. A menor distância entre dois pontos em fase é chamado de comprimento de onda. Frequência é uma medida de rapidez. É a rapidez com que você repete esse movimento oscilatório. E aí você pode relacionar a velocidade de propagação, o comprimento da onda e a frequência através da expressão V é igual a lambda vezes F. Lambda é o comprimento da onda, que no Sistema Internacional de Unidades é dado em metros. F é a frequência da onda, que no Sistema Internacional de Unidades é dado no inverso do segundo, que a gente chama de Hertz. Importante, muito importante, anote isso aí. A velocidade de propagação da onda depende do meio. Se você muda de meio, você muda de velocidade. A frequência só depende da fonte. Depois que a onda é produzida, a onda não muda mais a frequência. A frequência só depende da origem, da fonte que originou essa onda. Então, a velocidade depende do meio. A frequência depende da fonte. E o comprimento de onda depende da combinação de velocidade e frequência. Tranquilo? Então anote isso aí porque isso é muito importante. Isso pode aparecer em questões como já apareceu e é útil que você saiba identificar. Mais uma vez, só para reforçar, a velocidade V depende do meio, a frequência F depende da fonte. A velocidade muda quando você muda de meio. A frequência, depois que a onda é produzida, não muda mais. Tranquilo? Aqui embaixo a gente tem exemplos sobre isso e vamos continuar falando agora especificamente sobre os fenômenos ondulatórios. Acompanhe.
O primeiro fenômeno ondulatório que a gente deve discutir, que você precisa conhecer bem, tem muitas aplicações. Tanto quando a gente fala de ondas mecânicas, que são aquelas que precisam de um suporte material, precisam de um meio material para propagação, ou para ondas eletromagnéticas como a luz, que também podem se movimentar, também podem se propagar em meios materiais, mas são as únicas que conseguem se propagar no vácuo, na ausência de matéria. Esse primeiro fenômeno é a reflexão. Uma reflexão acontece sempre que uma onda vai chegar num anteparo e é devolvida para o meio de origem. Quando a onda tem uma incidência num anteparo ou numa superfície de separação entre dois meios, que a gente chama de dióptro, e essa onda é refletida, ela é devolvida para o meio de origem. Então, na reflexão, a onda bate e volta. Como a velocidade de propagação depende do meio e não há mudança de meio, na reflexão, a velocidade de propagação tem mesmo módulo na onda incidente e na onda refletida. Como a frequência não muda, já que a frequência só depende da fonte, o comprimento da onda, como depende da velocidade e da frequência, que são ambos constantes, também não muda. Então, V, lambda e F são constantes na reflexão. Muita atenção e cuidado, porque tanto a gente pode estar falando em reflexão em ótica, quando a gente fala de espelhos, por exemplo, como pode estar falando de reflexão de ondas quando a gente fala de som. Agora mesmo eu estou numa sala que é fechada e por conta disso eu escuto a minha própria voz com um reforço, porque as ondas sonoras vão para as paredes, voltam para o meu ouvido, vão para o teto, voltam para o meu ouvido, vão para o chão, voltam para o meu ouvido. E aí essa superposição no meu ouvido acaba criando um efeito de reforço. É por isso que em ambientes abertos você precisa de mais potência sonora, porque não tem a reflexão, então você não tem esse reforço. Em ambientes fechados você consegue ouvir a própria voz com muito mais facilidade. Tranquilo? A reflexão está ligada a um monte de coisas. A gente pode falar de novo de espelhos, mas a gente pode falar, por exemplo, de sonares e de radares. A gente pode falar de alguns exames como ecocardiograma. A gente pode falar do funcionamento do sonar num morcego ou num golfinho. A gente tem um monte de aplicações que eu vou detalhar melhor na mãozinha que segue. Acompanha para você dar uma olhada. Bom, antes de falarmos propriamente da reflexão, a gente precisa reforçar que a equação fundamental da ondulatória relaciona a velocidade de propagação da onda, o comprimento de onda desta onda, que é a menor distância entre dois pontos que estão em fase, e a frequência. Importante que essa velocidade no sistema internacional é dada em metros por segundo e a frequência é dada em hertz. Lembrando que frequência é o inverso do período, então hertz é o inverso do segundo. Outra coisa que é importante é que a velocidade depende do meio onde a onda se propaga. Se há uma mudança de meio, há uma mudança de velocidade. Se não há mudança de meio, não há mudança de velocidade. Opa! Então, numa reflexão, como não há mudança no meio, não muda a velocidade. Anote isso aí para você lembrar. Como não há mudança no meio, a onda bate e volta. Aqui a fonte produz um som, chega no anteparo e volta, ou a fonte produz um raio luminoso, bate no anteparo e volta, ou tem uma produção de uma onda qualquer que chega no obstáculo e volta. Como não muda o meio, vai e volta no mesmo meio, a velocidade de propagação continua a mesma. A frequência, por sua vez, depende da fonte. Depois que a onda é produzida na fonte, nada mais muda a frequência desta onda. Então, a velocidade é função do meio, mas a frequência é exclusiva da fonte.
O valor do comprimento de onda vai depender de velocidade e de frequência. Muita atenção, porque quando a gente fala de eco, a gente está falando de reflexão. Eco é um fenômeno associado à reflexão de uma onda que, partindo de uma fonte, chega a um obstáculo ou anteparo e é devolvido de volta. Então, eu tenho aqui a formação de uma onda, olha só, ela chega no anteparo e no anteparo ela é devolvida. Atenção que em questões onde se fala sobre eco, uma das coisas que pode ser pedida é a distância que separa a fonte do obstáculo. E para determinar isso é muito simples. É só lembrar de cinemática. Deslocamento, que aqui vai ser a distância que vai ser percorrida da fonte para o anteparo, é igual a velocidade multiplicada por intervalo de tempo. Agora, muita atenção. Quando for dado o intervalo de tempo do eco, é o tempo de ir e vir. Então, ele percorre essa distância duas vezes, uma vez indo e uma vez voltando. Por conta disso, para calcular a distância que separa, eu só vou usar metade do intervalo de tempo. De novo, eu gasto um tempo indo e um tempo voltando. A soma desses tempos é chamado de intervalo de tempo do eco. Só que para percorrer a distância, eu apenas uso metade do tempo para ir, metade do tempo para voltar. Então, a distância é determinada pelo produto da velocidade pelo intervalo de tempo dividido por 2, porque eu só preciso de metade do tempo. Muita atenção, anote isso aí com cuidado para você lembrar. Quando a gente fala de eco, a distância de separação entre a fonte e o obstáculo é encontrada multiplicando a velocidade de propagação pela metade do tempo que a onda demora para ir e vir. Um cuidado também é com as aplicações. A gente pode falar como aplicação, por exemplo, nas chamadas ecolocalizações. A ecolocalização é a localização que é feita utilizando o eco ou a reflexão de uma onda. Por exemplo, quando você usa um sonar, você está usando ecolocalização. Você emite uma onda mecânica que vai até um objeto ou obstáculo e volta. E você pode determinar a distância para localizar usando essa expressão. Quando você usa um radar, a mesma coisa. Você tem uma fonte que emite uma onda eletromagnética que se propaga até um objeto e volta, e você pode determinar qual é a distância. Então, muita atenção. A ecolocalização, quando feita por sonar, usa ondas mecânicas. Quando feitas por radar, usa ondas eletromagnéticas. Atenção e cuidado com isso. Sonar, por exemplo, é utilizado por morcegos e golfinhos para fazer ecolocalização. Quando a gente fala de ecografia, a gente está falando grafos, desenho. Ecografia é desenho usando reflexão. Isso a gente usa muito em exames médicos. Quando você fala, por exemplo, de uma ultrassonografia, ultrassons fazendo grafos, desenhos, figuras. Você consegue ver o interior do corpo humano, os espaços vazios no corpo humano, contornar obstáculos dentro do corpo utilizando ondas de ultrassom. Lembrando que toda vez que falar de som, sonar, sonos, ultrassom, a gente está falando de onda mecânica. Um outro exame, quase que não sai, fera. Um outro exame usando ecografia é, por exemplo, quando você faz o exame das cavidades do coração, que aí você tem o ecocardiograma. Então, vou colocar aqui só para a gente lembrar, a ultrassonografia
e aqui embaixo no cantinho o ecocardiograma, que às vezes pode ter a dupla fluxometria, mas aí já é uma outra história mais para o final dessa aula. Lembra, como na reflexão não há mudança de meio, não há mudança de velocidade, porque a velocidade de propagação depende do meio, enquanto a frequência só depende da fonte. Se há eco, é porque há reflexão. A onda vai e volta, então percorre a distância 2 vezes. Por isso, para ser calculada, basta multiplicar a velocidade de propagação por metade do tempo do eco. E uma aplicação direta do eco, que no caso é uma aplicação de reflexão, é a ecolocalização, que pode usar ondas mecânicas no sonar, por exemplo, ou ondas eletromagnéticas no radar, por exemplo. Uma outra aplicação, que é o desenho usando reflexão ou ecografia, é muito utilizada em exames de imagem, como a ultrassonografia e o ecocardiograma. Viu só como é tranquilo? Como você já sabe, aqui embaixo tem exemplos para você acompanhar o que a gente acabou de dizer. Se você preferir continuar, a gente vai falar de mais alguns fenômenos depois da transição. Fera, refração acontece sempre que uma onda passa de um meio para outro meio diferente. Então eu tenho aqui uma superfície de separação, existe um meio 1 e um meio 2. Essa superfície de separação é chamada de dióptro, pode ser plano ou pode ser esférico. Quando essa onda atinge o dióptro, se ela atravessa o dióptro para o outro meio, a gente diz que aconteceu refração. Cada meio tem um índice chamado índice de refração absoluta, que pode dar uma ideia da dificuldade de propagação da luz, do som ou da onda nesse meio. Quanto maior é esse índice, menor é a velocidade de propagação que a onda tem nesse meio. A gente pode ter refração da luz, a gente pode ter refração do som, a gente pode ter refração de outras ondas, mas a refração só acontece quando há a passagem da onda de um meio 1 para um meio 2. Como a gente já sabe, a velocidade de propagação depende do meio. E essa velocidade de propagação, a gente pode, por exemplo, quando a gente fala de índice de refração absoluto, fazer uma comparação de velocidades. Quando a gente fala da luz em particular, o índice de refração é calculado de forma muito simples. A gente compara a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz no meio. De novo, o índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Tirando no próprio vácuo e por aproximação no ar, a velocidade da luz em qualquer meio é sempre menor que a velocidade de propagação da luz no vácuo. É por isso que, tirando o ar e tirando o vácuo, qualquer que seja o meio, o índice de refração para a luz é sempre maior do que 1. E aí, quando a gente fala de passar do vácuo para qualquer outro meio que não seja o ar, há sempre uma diminuição na velocidade de propagação. Ao contrário disso, se eu estiver passando de qualquer outro meio para o vácuo, eu vou ter um aumento na velocidade de propagação da luz, da velocidade de propagação da luz. E aí, atenção e cuidado. Além da mudança na velocidade, pode acontecer também um desvio da trajetória. E existe uma regra que a gente chama de Lei de Snell-Descartes, que fala sobre esse desvio, que eu vou trabalhar um pouquinho melhor aí com a mãozinha que você acompanha agora. Olha aí, fera, muita informação, bora entender o que está aqui, mas se você quiser dar um print nisso aqui, você já tem um monte de informações para anotar aí no seu material. Primeira coisa, quando a gente fala de refringência, a gente está falando de índice de refração absoluto de um meio, a gente está falando de um índice que indica a dificuldade de propagação da onda nesse meio. Esse índice, quando a gente fala de índice para um meio e a onda é uma onda luminosa, você consegue obter dividindo pela razão entre a velocidade de propagação da luz no vácuo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a velocidade de propagação da luz no meio. Muito importante.
Como a velocidade no meio é sempre menor ou no máximo é igual a c, v só é igual a c no vácuo e aproximadamente igual no ar, como v é sempre menor ou igual a c, obrigatoriamente o índice de refração absoluto do meio é maior ou igual a 1. Então, muito cuidado. Quando a gente fala da refringência do meio, o índice absoluto do meio é sempre maior ou igual a 1. Quando eu tenho a passagem de um raio de luz de um meio para o outro, de um meio 1 para um meio 2, atravessa uma superfície de separação chamada dióptro. Quando o raio chega no dióptro, passando uma normal, que é uma linha perpendicular à superfície de separação, entre o raio incidente e a normal forma-se um ângulo que a gente chama de ângulo de incidência I. E aí, atenção! Quando o índice é maior, quanto maior é o índice, menor é a velocidade de propagação da luz no meio. E menor é o seno do ângulo formado. Ou seja, quanto maior é o índice, mais próximo fica o raio refratado da normal. Agora, quanto menor é o índice, maior é a velocidade de propagação da luz no meio e maior é o seno do ângulo, mais afastado o raio se encontra. Tudo isso está escrito aqui, ó, na chamada lei de Snell-Descartes. N, que é o índice do meio 1, vezes seno do ângulo I, que é o ângulo de incidência, é igual a N do meio 2, vezes seno do ângulo R, que é o raio refratado. Atenção! Quando eu passo de um meio menos refringente para um meio mais refringente, se o meio é mais refringente, o seno é menor. Então, eu vou aproximar da normal. Essa trajetória aqui, ó, vem o raio e aproxima da normal, porque o meio 2 é mais refringente que o 1. Agora, se eu passo do meio mais refringente para o meio menos, se eu estou indo para o meio menor, a refringência vai ser maior o ângulo formado, então o raio se afasta da normal. De menos refringente para mais refringente, aproxima da normal. De mais refringente para menos refringente, afasta da normal. Agora, cuidado, isso não vale para o caso em que o ângulo de incidência é zero, porque o seno de 0 grau é zero, e para esse produto aqui eu tenho como resultado zero. Para que esse outro produto também seja igual a zero, necessariamente o R, que é o ângulo de refração, também tem que ser nulo. Então, sempre que você tiver um raio incidindo sobre a normal, cujo ângulo de incidência é zero, o raio refratado, embora mude de velocidade, não muda a inclinação, não sofre desvio. Se alguma questão disser, sempre que há refração, há mudança na trajetória, está errado. Pois quando você tem um raio que incide sobre a normal, não há mudança na trajetória. Muito cuidado com isso. Viu como é muito simples, fera? Agora, se você quiser, aqui embaixo tem exemplos sobre isso. Ou então, continua assistindo a aula e no final dá uma olhada em todos os exemplos. Eu particularmente preferia que você desse uma olhada em cada exemplo depois da explicação, porque está fresquinho na mente e aí você associa o que eu acabei de falar com aquilo que você está acabando de acompanhar nos exercícios. Se você já baixou o PDF, você já sabe quais questões estão relacionadas com cada parte da aula que a gente está falando. Tranquilo? Vamos juntos! A difração é um fenômeno que ocorre sempre que uma onda encontra um obstáculo e contorna esse obstáculo ou atravessa através de uma fenda existente nele. De novo, quando a onda encontra um obstáculo e contorna esse obstáculo ou atravessa através de uma fenda existente nele, a gente diz que aconteceu uma difração. Mas atenção! Quando ocorre difração, há um espalhamento da onda. Então, ao cruzar pelo obstáculo, seja contornando ou atravessando a fenda, a onda sofre um espalhamento. E aí dizemos que aconteceu uma difração. Muito cuidado!
para que aconteça a difração, é preciso que o tamanho da fenda ou o tamanho do obstáculo seja próximo do tamanho do comprimento da onda dessa onda. O comprimento de onda e o tamanho do obstáculo ou da fenda existente nele tem que ser próximos para que exista o espalhamento. E esse espalhamento é máximo, atenção, anote isso aí, esse espalhamento é máximo quando esses tamanhos são iguais ao tamanho do comprimento de onda desta onda. É por conta disso que quando você está de um lado do muro em que acontece uma conversa do outro lado, você é capaz de ouvir essa conversa, porque a onda sonora contorna o muro e chega até você. Mas você não é capaz de ver as pessoas do outro lado, porque a luz não contorna o obstáculo. Não contorna porque o tamanho do comprimento de onda é muito menor do que o tamanho do obstáculo. É mais difícil que a gente consiga difração da luz exatamente porque o comprimento da onda é muito pequeno. Eu precisaria então de fendas minúsculas para conseguir difração com a luz. Onde é que você consegue? Se você pegar um CD ou um DVD e colocar de frente para a luz, você vai perceber uma borra luminosa, uma mancha luminosa que acontece exatamente porque ali você tem fendas muito pequenas, próximas do tamanho do comprimento da onda dessa luz. Então lembre, quando a onda bate e volta, reflexão. Se a onda bate e atravessa, refração. Se a onda contorna o obstáculo ou atravessa uma fenda, formando um espalhamento, a gente tem uma difração. Tranquilo? Aqui embaixo tem exemplo sobre isso. Fera, a polarização ocorre quando é feita uma seleção, quando você seleciona um único eixo de vibração dessa onda. Então é preciso que essa onda seja transversal. Anote isso aí. Só existe polarização em ondas transversais, que são aquelas ondas que vibram perpendicularmente à velocidade de propagação da onda. Não existe polarização com ondas longitudinais, que são aquelas que vibram na mesma direção de propagação da onda. A luz é uma onda transversal, então a gente tem polarização. O som é uma onda longitudinal, não tem polarização do som. Uma aplicação da polarização do som são aquelas lentes que são antirreflexo. Lentes, por exemplo, polarizadoras são utilizadas também no cinema 3D. A gente tem uma polarização em um dos olhos que é horizontal, no outro olho é vertical. E ali, no cinema, duas imagens são projetadas simultaneamente. Uma com polarização vertical e outra com polarização horizontal. A onda que tem uma polarização horizontal passa pela lente que é horizontal, mas não passa pela lente vertical. Acontece o mesmo com aquela onda que é vertical, que atravessa apenas a lente que é vertical, mas não atravessa a horizontal. Para que isso, Ives? Nossos dois olhos, eles enxergam com ângulos diferentes. E é exatamente por causa dessa angulação dos olhos que o cérebro consegue montar uma imagem em 3 dimensões. No cinema em 3D, você tem duas imagens projetadas quase superpostas, ligeiramente anguladas, exatamente como o ângulo dos olhos. E aí uma imagem chega em um olho, outra imagem chega no outro olho com a angulação adequada para que o cérebro entenda em 3 dimensões. E essa é a magia do cinema 3D. Se você nunca tinha notado que os olhos enxergam de forma diferente, faz um exercício agora mesmo aí. Tapa um dos olhos e coloca o dedo indicador de forma a me cobrir na tela. Quando você conseguir colocar o dedo numa posição em que eu desapareça, faz o seguinte, abre o olho que está fechado e fecha o olho que está aberto. O que é que vai acontecer? Isso, você passou a me ver de novo. Porque um dos olhos está olhando para frente e o outro olho está olhando de lado. Quando você fecha um dos olhos, você desloca o campo visual. Quando você olha com os dois olhos, o cérebro monta em 3D. É por isso que pessoas que têm um dos olhos apenas funcionando, que é cega de um olho, têm dificuldade de enxergar em profundidade. Se você quiser fazer um exercício, pegue a chave do seu carro ou da sua casa e com um dos olhos fechados tente encaixá-la.
Você vai ver que não é tão simples assim. Chegue num apartamento que você vai visitar ou no próprio prédio onde você mora e tente, ao subir a escada, subir com um olho só aberto e de 2 em 2 degraus. Atenção, faça isso com cuidado, porque você vai perceber que é provável que você tope o pé em um dos degraus ou você pise sem tanta segurança, porque o cérebro vai ter uma dificuldade de fazer o cálculo preciso, já que ele está com dificuldade em visão espacial. A profundidade fica prejudicada. Se você ficar com um olho fechado e alguém jogar para você pegar algo, você vai perceber que você não vai ter a mesma segurança que teria se os olhos estiverem ambos abertos. Por quê? Porque é exatamente essa angulação que dá a visão de profundidade. É exatamente essa angulação que permite que a gente enxergue em 3 dimensões. Então, atenção, se cair uma questão sobre óculos de cinema 3D, lembre de polarização. Quando 2 ondas ou mais ondas estão superpostas, quando elas estão postas juntas no mesmo ponto, acontece um fenômeno chamado de interferência. A interferência, que pode ser do tipo construtiva quando existe um aumento da amplitude, ou destrutiva quando existe uma diminuição na amplitude. Atenção, quando a gente fala de interferência destrutiva, ela pode ser parcialmente destrutiva, quando a amplitude resultante é diferente de zero, ou totalmente destrutiva, quando a interferência tem como resultado uma amplitude nula. Então, se você tem lá 2 ondas que se encontram num ponto e aquele ponto existem ondas que estão em concordância de fase, você tem crista com crista, vale com vale, elas se somam e aumentam a amplitude, a gente tem uma interferência construtiva. Agora, quando crista encontra vale, vale encontra crista, a gente tem uma interferência do tipo destrutiva. A gente tem algumas pequenas fórmulas para trabalhar com isso, mas é importante que você pense, por exemplo, onde é que isso acontece? Onde é que tem uma aplicação prática disso? Como é que o Enem pode cobrar? Um exemplo muito fácil de você perceber é em estúdios de gravação, como esse aqui. Você não pode ver, mas quando você está num estúdio de gravação, você tem nas paredes umas espumas que têm um formato parecido com o de caixa de ovos. Aquele formato paraboloide permite que haja uma inversão de fase na onda e quando as ondas se encontram, elas têm uma interferência do tipo destrutiva e isso diminui o ruído, diminui a reverberação na captação do microfone. Pode perceber, se você pegar um vídeo na internet onde tem lá um músico gravando, que as paredes do estúdio têm uma espuma que parecem caixas de ovos. Esse formato é exatamente para possibilitar uma inversão de fase na onda e o encontro da onda refletida com a incidente produzir uma interferência do tipo destrutiva e diminuir o efeito de reverberação e de ruído dentro do estúdio. A gente precisa fazer umas continhas para calcular quando a interferência é construtiva ou destrutiva e aí eu vou convidar você a acompanhar na mãozinha. Olha só, fera. Imagine que você tem 2 fontes, uma fonte 1 e uma fonte 2. E essas fontes estão emitindo ondas e eu vou, em particular, pegar uma das representações que sai de F1 e chega em P, que é esse ponto aqui. Imagina que eu pego a representação que sai aqui de F2 e passa em P. Perceba que em P há uma superposição, as 2 ondas estão no mesmo ponto. Quando isso acontece, há uma interferência entre essas ondas, que pode ser do tipo construtiva ou destrutiva. Quando a interferência é construtiva, a amplitude resultante é igual à soma das amplitudes da onda produzida na fonte 1 mais a onda produzida, a amplitude da onda produzida na fonte 2. Quando a interferência é destrutiva, aí acontece o oposto disso. A amplitude resultante é uma diferença entre a amplitude da onda 1 e a amplitude da onda 2. Como a gente não vai falar em amplitude negativa, a gente bota aqui em módulo, só para que a gente tenha a diferença dos dois, dando um número não negativo. Lembrando,
vai ser parcialmente destrutiva quando a resultante for diferente de zero. E para que isso aconteça, A1 precisa ser diferente de A2. Agora, se A1 é igual a A2, A1 menos A2 dá zero. E aí, nesse caso, a gente tem um exemplo de totalmente destrutiva. Se você coloca, por exemplo, dois sons que fazem uma interferência totalmente destrutiva, o que você tem é silêncio. Tranquilo? Ora, mas o que é que acontece para a gente determinar se a interferência é construtiva ou destrutiva? Tudo está relacionado ao chamado atraso de fase, que eu vou chamar aqui de ΔD. ΔD é a diferença em módulo entre D1 e D2. Mas aí você diz, Ives, o que é o D1 e o que é o D2? D1 é a distância entre a fonte 1 e o ponto onde a gente está considerando a interferência. E D2 é a distância entre a fonte 2 e o ponto que a gente está considerando a interferência. E atenção, esse ΔD, atenção agora, esse ΔD vai ser um múltiplo inteiro, atenção, vou colocar aqui, um múltiplo inteiro N da metade do comprimento de onda que tem que ser comum às duas ondas. As duas ondas têm que ter o mesmo comprimento de onda e esse ΔD é um múltiplo inteiro de lambda sobre 2. Atenção e cuidado, por que lambda sobre 2? Aí agora eu vou usar de alta tecnologia. Dois pedacinhos de papel aqui desenhados. Vou colocar aqui uma folha em branco para ficar mais fácil de perceber. Olha só. X aqui é uma crista, Y é um vale, Z é uma crista, W é um vale. A mesma coisa aqui com A. A é crista, B é vale, C é crista, D é vale. A diferença entre duas cristas consecutivas vale lambda, ou entre dois vales consecutivos também. A distância entre uma crista e um vale é meio lambda. Se a gente superpõe essas duas figuras dessa forma, perceba que A e X estão alinhados, B e Y, C e Z, D e W. Ora, se eu tenho crista com crista, eu vou ter aqui uma superposição em fase. Crista com crista eu somo, vale com vale eu somo, crista com crista eu somo, vale com vale eu somo. Eu tenho uma interferência construtiva. Agora, se eu tiver um atraso de uma onda em relação à outra, olha só, e colocar dessa forma, se eu deslocar lambda sobre 2, eu agora tenho B com X, vale com crista, C com Y, crista com vale, D com Z, vale com crista. Quando eu encontro crista e vale, eu tenho uma interferência com oposição de fase. Eu tenho uma interferência destrutiva. Se eu deslocar mais meio lambda, fica construtiva de novo, ó. Crista com crista, vale com vale. Se eu deslocar mais meio lambda, aqui olha só, D com X é vale com crista. Então, os deslocamentos vão mudando o tipo de interferência a cada lambda sobre 2. Assim eu tenho construtiva, destrutiva. Construtiva de novo, destrutiva novamente. É por isso que a gente tem que considerar os múltiplos de lambda sobre 2. E aí perceba, quando esse lambda é 0, 2, 4, olha só, quando não tem atraso aqui, ó, crista, vale, crista, vale. Quando n é 0, interferência construtiva. Se eu deslocar uma vez lambda sobre 2, uma vez fica destrutiva. Se eu deslocar mais uma vez, ou seja, duas vezes lambda sobre 2, construtiva de novo. Se eu deslocar 3 vezes, destrutiva de novo. Então, toda vez que você tiver as ondas em concordância de fase,
Se tiver um atraso que n é um número par, eu vou ter uma interferência do tipo construtiva. Isso significa que a amplitude se torna maior. Se for luz, brilha mais. Se for som, fica mais forte o som. Quando n é ímpar, a interferência é destrutiva. Se é com luz, brilha menos. Se é com som, o som fica mais fraco. Forte, fraco. Construtiva, forte. Destrutiva, fraco. Então, muita atenção e cuidado com isso. Bora fazer uma questão sobre isso agora, fera? Tranquilo? Então veja aí embaixo. E se quiser, continue acompanhando o primeiro vídeo para depois ver os exemplos. Mas aqui embaixo tem exemplo e é bom você pausar e assistir para cada explicação o exemplo correspondente. Vamos juntos. Quando duas fontes transferem energia de uma para outra, porque elas estão vibrando com frequências iguais, a gente diz que está acontecendo o fenômeno de ressonância. Ressonância acontece quando duas fontes, atenção, trocam energia através de ondas que são produzidas e que têm as duas fontes frequências iguais. É diferente de uma interferência, porque na interferência você tem duas fontes que geram ondas num terceiro ponto. Tem uma superposição de ondas num terceiro ponto. Na ressonância, você tem duas fontes em que uma troca energia e envia energia para outra que está vibrando junto. Se você agora está me escutando, é porque existe uma ressonância entre minhas pregas vocais e aí o seu tímpano. Enquanto eu estou falando, as pregas fecham e abrem. Na hora que fecha, você interrompe o fluxo de ar, diminui a pressão. Na hora que abre, aumenta o fluxo de ar e aumenta a pressão. A interrupção da passagem do ar cria zonas de rarefação e áreas de compressão. Rarefação, compressão, rarefação, compressão. Uma onda sonora é longitudinal e ela chega no seu tímpano. Quando tem uma zona de mais pressão, deforma mais o tímpano, de menos pressão, deforma menos. E aí o tímpano fica vibrando na mesma frequência que as pregas vão abrindo. Abriu, mais pressão, fechou, menor pressão. E aí o tímpano fica vibrando junto com as pregas. Quando você recebe uma ligação de celular, a antena que está transmitindo a onda para o seu aparelho tem elétrons na sua superfície oscilando. Essa oscilação tem uma frequência que é igual à dos elétrons da antena do seu aparelho celular. E eles trocam energia por ressonância. Sempre que você tem essa transferência de energia, que a fonte e o receptor estão na mesma frequência, você tem uma ressonância. O nosso corpo e o alimento, os alimentos em geral, possuem bastante água. Num forno de micro-ondas é produzida uma onda cuja frequência é similar à frequência de vibração das moléculas de água. Quando essa onda passa pelo alimento, vibra essas moléculas e aumenta a amplitude de oscilação, já que doou energia para o alimento. Quando isso acontece, o alimento aumentando a vibração, aumenta a energia cinética, e a energia cinética da soma de todas as moléculas vibrando está relacionada com a energia térmica. E é por isso que você consegue aquecer um alimento usando o micro-ondas. Atenção, é a água do alimento que aquece. Então, quando você coloca algo dentro do micro-ondas, é a água do alimento que aquece. Muito cuidado, eu já vi na internet gente falando que quando coloca algo no micro-ondas, a coisa se aquece de dentro para fora. Balela, tá errado. Aquece todo o corpo e é primeiro de fora para dentro, porque a região externa também tem água. E onde tem água, que há a onda atravessando com frequência de ressonância, há a transferência de energia. Se você quer fazer um experimento para confirmar isso, pegue um nugget, coloque no micro-ondas por uns 30, 40 segundos e depois tire lá de dentro, parta ao meio e veja que a parte de fora aqueceu e dentro provavelmente está congelado. Se aquecesse de fato de dentro para fora, ia primeiro ficar quente dentro para depois fora.
Então, é papo furado. Se você vir isso por aí, descarte. É de fora para dentro e tudo que tem água é que é aquecido dentro do micro-ondas. Quando você coloca um alimento dentro de um refratário de vidro, é o alimento que é aquecido pela micro-ondas, mas pelo contato do alimento com o refratário, você pode ter condução de calor e aí você aquece o vidro. Mas se você colocar um vidro vazio dentro do micro-ondas e ligá-lo, você vai perceber que quase não há variação de temperatura. Se você colocar com alguma coisa dentro que tenha água, aí você vai perceber o aquecimento. Mas cuidado ao fazer isso. É sempre perigoso colocar um líquido diretamente no micro-ondas. Então, se você for fazer um experimento do copo vazio, copo cheio, que alguns lugares na internet mostram, use sempre pouco tempo, 10, 15 segundos no máximo, para evitar que a água ali fique na temperatura de fervura e corra o risco de, ao tocar, pingar água muito quente em você. Eu recomendo que você faça o teste com arroz cozido e arroz cru para evitar esse perigo. Você bote um copo com arroz cru, um copo com arroz cozido, bota lá 30 segundos no micro-ondas e depois toca nos dois. Qual vai estar mais quente? O cozido, porque o arroz cozido tem 3/4 da sua massa de água. E é exatamente por isso que ele aquece quando está no micro-ondas. Então lembra, ressonância tem a ver com frequências iguais, troca de energia entre fonte e receptor. E essa energia pode inclusive colapsar o corpo. Acho que vocês já viram por aí aquele explodindo o copo. Muito cuidado. Não é o grito quem produz a quebra. Não. Basta que você encontre a frequência de ressonância, que em cristais normalmente é uma frequência alta, aguda. E aí, segurando, você consegue que haja explosão. É a frequência e não a intensidade que faz a diferença. Quando a frequência é igual à frequência de ressonância, você transfere energia, aumenta a amplitude e pode provocar o colapso. Como aconteceu, por exemplo, na ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, na década de 1940. A ponte recém-construída começou a vibrar por conta do ar que passava ao redor, teve um efeito chamado flutter aeroelástico e ruiu com o tempo. Tranquilo? Fera, quando há movimento relativo entre fonte e observador, a frequência da onda percebida pelo observador é diferente da frequência da onda que é emitida na fonte. Ué, Ives, mas você disse lá no começo que a frequência da onda não muda. E continua valendo isso, a frequência da onda não muda, mas a percepção é que é diferente. A onda no espaço não muda sua frequência, mas quando você está se aproximando ou se afastando da fonte, a forma como você interage com as frentes dessa onda muda. E aí, se você está se aproximando da fonte, você percebe uma frequência maior do que a original. Anote isso aí. Se você está se afastando, você percebe uma frequência menor que a original. Na aproximação entre fonte e observador, há uma percepção da onda aumentada. Quando é um afastamento, a frequência parece diminuída. Se você tiver uma frequência sonora do tipo ao se aproximar, você vai perceber alguma coisa do tipo Se estiver se afastando, você vai perceber alguma coisa tipo Percebeu? Lembrou de alguma coisa? Lá vem uma ambulância se aproximando de você. Passou por você? Se você gosta de assistir, por exemplo, corrida de Fórmula 1, já deve ter percebido que o ronco do motor muda quando muda o movimento relativo em relação à câmera. Quando você tem uma aproximação do carro, você percebe uma frequência cada vez mais aguda. E na hora que muda o carro se afastar, dá até a impressão que houve uma troca de marcha. Lá vem. Na aproximação, aumento de frequência. No afastamento, diminuição da frequência. Acompanhe na mãozinha e veja como isso é simples. Fera, quando falamos em efeito Doppler,
a gente está falando de movimento relativo entre fonte, que é quem produz a onda, e observador, que é quem recebe a onda. O observador pode estar recebendo uma onda sonora ou uma onda luminosa, mas ele é chamado de observador nas duas situações. A gente vai ter uma expressão que mostra quanto é a frequência percebida pelo observador, que aqui a gente chama de frequência D, frequência dupla. E a gente tem a frequência original, que é a frequência da fonte. A frequência percebida depende do movimento relativo entre observador e fonte. E a gente precisa lembrar sempre que a orientação para o jogo de sinais, isso é muito importante. A orientação é sempre do observador para a fonte. Então, se existe uma aproximação, a fonte está produzindo aqui, olha só. Se a fonte estiver se aproximando, olha aqui a velocidade da fonte. Quando a velocidade é de aproximação, veja que a velocidade da fonte está contrária à orientação. Se está contrária à orientação, aqui o sinal é de menos. Quando está a favor, o sinal é positivo. Então, quando existe uma aproximação, a velocidade da fonte vai ser negativa. Aqui nessa expressão vai aparecer o sinalzinho de menos. Já se é o observador que está indo de encontro à fonte, se eu tenho a velocidade do observador apontada para a fonte, veja que a velocidade do observador está orientada de acordo com a orientação da trajetória. Então, essa velocidade vai ser positiva. Aqui nessa expressão, a velocidade do observador vai aparecer positiva. Perceba que se eu aumento no numerador ou diminuo o denominador ou ambos, essa fração aqui é maior do que 1, o que significa que a frequência dupla é maior do que a frequência original. Então, numa aproximação, a frequência percebida é maior que a frequência original. Isso significa que há aumento na frequência percebida. Isso significa que se é um som, esse som percebido é mais agudo. O som é um som mais agudo. Se é luz, tem um desvio para as frequências maiores, que é chamado de blue, azul, shift, desvio para o azul. Então, sempre que você estiver observando, por exemplo, um corpo celeste e ele estiver apresentando uma frequência luminosa maior do que a original, a gente diz que ele sofreu um blue shift. Houve um aumento na frequência percebida, está acontecendo uma aproximação. Agora, se você tiver a fonte se afastando do observador, olha aqui o observador, se afastando do observador, ela tem a orientação igual à da trajetória. Então, a velocidade de afastamento da fonte é positiva. Vem para cá, positivo. Se é o observador quem está se afastando da fonte, olha só, o observador vai ter velocidade negativa, porque está contrária à orientação. E aí, se o numerador diminui, o denominador aumenta ou ambos acontecem, essa fração fica menor do que 1. Então, a frequência dupla fica menor que a frequência original. O que é que vai acontecer aqui? A frequência dupla é menor que a frequência original e, por isso, a gente diz que há uma diminuição na frequência percebida, não a frequência da onda. A frequência da onda não se altera, mas a frequência percebida muda. E aí, se a gente está falando de som, um som de frequência menor é um som que é
mais grave. O som fica mais grave. Se a gente está falando de luz, a luz fica com uma frequência menor. Então a gente diz que houve um red, que é vermelho, shift, um desvio para o vermelho. Então, quando estiver aproximando, o som fica mais agudo. Pense numa campainha, numa sirene. Se está afastando, há uma diminuição, o som fica mais grave. Aproxima, afasta, mais grave. Então lembra, eu acredito, fera, que essa fórmula você não vai precisar saber de memória. Se precisar dessa fórmula, vem na questão dada de alguma forma. Mas você precisa entender que se houver aproximação, você vai ter um aumento na frequência percebida. Se houver um afastamento, você vai ter uma diminuição. Tranquilo? Viu aí, fera, como é tranquilo? Acompanhou todos os exemplos aqui embaixo? E aí, o que é que você achou? Para uma primeira aula, hein? Muita informação, muito exemplo e mais material para você treinar em casa. Essa vai ser a pegada nas 12 próximas semanas. Eu queria saber de você o que é que você achou, então manda para mim, contato@fisicatotal.com.br. Sugestões são bem aceitas e daqui para frente esse vai ser o canal de comunicação direta comigo. Já sabe, se tiver alguma dúvida, monitoria@fisicatotal.com.br. Vamos juntos, fera. 12 semanas separam você da prova que pode mudar a sua vida, abrindo espaço para a universidade e para a conquista dos seus sonhos. Esse é seu ano. Confie em mim. Eu confio em você. Lembre que você pode.